É primavera, te amo. Vamos falar de primavera. Das tendências da primavera. Fica aí. Bom! Se você achou que você ia escutar aqui o que tá se usando, tá em alta, qual a tendência primavera-verão. Que se desfilou em todos os Fashion Weeks aí, mundo afora, para a tendência primavera-verão 2020, 21, né? Eu acho que já deve estar 2021. Não, temos uma notícia pra você. Não sabemos. Somos maravilhosos, né, gente? Não, mas ó, vamos fazer aqui um disclaimer. A gente é zero contra não saber as tendências. A gente adora saber, enfim. Mas realmente a gente não sabe, gente. A gente não fez essa pesquisa. Por quê? O que a gente quer falar aqui? Quais são as tendências reais da primavera, da meia estação? O que a gente acha que vale a pena pensar e considerar quando a gente vai se vestir nessa época do ano, independente do que vai estar nas vitrines, nas lojas, nas revistas. Mas se você quiser saber sobre tendências e que a gente fale sobre isso desse jeitinho, assinatura de ser, comenta aqui nos comentários. Quero ver tendências aí. Quem sabe a gente não faz um vídeo? Porque a gente pode estudar, a gente pode se informar, que a gente não fez isso dessa vez. Porque, gente, não, é importante dizer que o que é legal das tendências? A gente saber o que vai ter pra gente ver o que faz sentido pra gente, o que combina com a gente, não pra gente ficar loucas achando que tem que ter tudo que tá na tendência porque tá na moda. Pra você escolher dentre a tendência o que te faz sentido e não a tendência escolher você, não é mesmo? Mas vamos voltar para o assunto deste vídeo maravilhoso. Antes, não esquece, se inscreve, comenta, dá joinha, compartilha, dá e vambora. Rumo ao 100k. Rumo aos 100 mil. Vocês veem que a gente, né, a gente acha que vocês já sabem que tem que fazer isso. Então, assim... Mas vocês sabem. Será? Se não sabe, deveria saber. Tudo bem, não custa a gente pedir, né, gente? O que é importante a gente pensar? Tanto a primavera quanto o outono são estações de transição, digamos assim, né? Consideradas meia estação, porque nem é tão frio, nem é tão calor. Quando a gente fala de um país tropical como o Brasil, e aí, obviamente, a gente sabe que tem as variações de todas as regiões aqui do país, o país é gigantesco, mas falando de país tropical, a gente sabe que não tem uma definição muito grande nesta época do ano. Ou seja, é possível, por exemplo, pra gente que mora aqui em São Paulo, ter dias de temperaturas baixíssimas e no dia seguinte a temperatura tá altíssima. Ou no mesmo dia acontecer essa variação. Nessa época do ano tem uma coisa aqui em São Paulo que é muito típica, que é a tal da amplitude térmica. Então você sai de casa, tá muito frio, na hora do almoço tá muito calor e à noite tá metade, assim, tá no meio do caminho. Então assim, o que você faz? Sai com guarda-roupa nas costas? Não. Não dá, né, gente? Porque a gente tem muito essa rotina de sair muito cedo, levar a criança em escola super cedo, já emendar com o trabalho e buscar a criança na escola e voltar e ter compromisso noturno, enfim. Muitas vezes não dá nem tempo da gente se trocar e, né, pensar... Não dá energia, né, de ficar Exato, às vezes a gente nem quer perder esse tempo, enfim. Então, o que a gente resolveu? Elencar essas dicas que a gente usa no nosso dia a dia nessa época do ano pra ver se ajuda vocês também, né, como a gente tá fofa. A gente tá muito querida. Bom, então, como a gente já antecipou aqui, ficar atenta a essas possíveis variações de temperatura. Então, para isso, pensar em peças que fiquem, que facilitem a vida na hora de você montar o look. Então, por exemplo, pensando que a temperatura pode variar muito ao longo do dia, né? Então, começou frio, vai esquentando ao longo do dia e pode ou não esfriar à noite, pensar em terceiras peças leves, né? Que você consiga compor o look, dar um acabamento legal, se proteger de ar-condicionado, porque se tiver calor na rua, vai estar bombando dentro dos lugares o ar-condicionado, dentro do carro, dentro do metrô, dentro do ônibus, dentro do restaurante, no trabalho. Então, essa terceira peça ajuda a te proteger e não fazer você ficar morrendo de calor, porque também não é que tá frio. Exato. Só é um ar-condicionado, você precisa se proteger, um ventinho e tudo mais. Então, a terceira peça leve, aí pode ser um kimono, pode ser um blazer num tecido mais levinho, pode ser um trench coat, chique, né? Que é aquele casaco de chuva, é um casaco que ele não é quente, mas ele é fininho, ele é impermeável. Pode ser um colete, também. Pode ser um corta-vento, sabe? Aquelas jaquetas bem fininhas. Até um lenço, uma pashmina, um chale, pode funcionar. Por quê? Porque a ideia é você se proteger nesses momentos aí da variação ficar muito
diferente do que tá na rua, né? Num ambiente fechado, eventualmente no começo e final de dia. E que também seja uma coisa fácil de você carregar, se precisar. Exato. Porque se for um casaco pesadão, é o que a Carol falou, você vai acabar sentindo calor. E aí, se você tiver que segurar, é um transtorno. É mais um volume pra você Né? carregar. Agora, se você pega um kimono leve, um blazer leve, você pode levar facilmente no braço. E se for um lencinho, uma pashmina, dá até pra amarrar na bolsa, dependendo. E aí pensar também, gente, no tipo de tecido dessas peças. Porque pensa, como a gente falou, não é um dia frio. É um dia que pode bater um vento e a temperatura cair um pouquinho. Então, pensar em tecidos que respirem bem, ou seja, que não vão fazer você transpirar, ficar com mau cheiro, coisas desse tipo. Tem vídeo aqui no canal falando de tecidos. Tem 2. Em geral, os tecidos naturais são mais legais nesse sentido, em termos de respiração. Mas tem alguns tecidos sintéticos, tipo Viscose. a viscose, que também respira super bem, tá? Então, acho que também é legal, quando for pensar nessa terceira peça leve, pensar numa terceira peça leve com um tecido que respire de uma forma bacana, assim, pra você não ficar desconfortável também ao longo do dia. Exato, porque queremos conforto. Exato. E uma outra coisa que acontece muito nessa época do ano, por quê? Setembro o quê? Setembro chove! Ah, piadista! Pavê pra comer! Trocadilhos infames, a Temos. gente vê por aqui. Adoro essa piada. Tamo ficando velha, gente. Não tem jeito. Gente, Enfim, fazer o quê? nessa época do ano chove bastante em várias regiões do Brasil. Assim, eu tô falando de Brasil, mas eu sei que tem gente aí, mundo afora, que não vai ser primavera, mas vai ser outono, né? Então, Uma hora vai rolar uma hora primavera. vai rolar primavera e outono não deixa de ser meia estação também. Trazendo aqui para o nosso dia a dia do Brasil, nessa época do ano chove bastante. Então é legal você também considerar isso na hora de sair de casa. Claro que, né, dá pra gente conferir lá a previsão do tempo, etc e tal. Nem mas sempre, às vezes né? a gente é surpreendida. Então, assim, quando você souber que, né, der aquela pesquisadinha, tiver uma vaga ideia de que pode rolar uma chuva naquele dia, o que a gente gosta de dar de dica? Primeiro, pensa nos teus sapatinhos, nos pisantes, para não serem de materiais que possam ficar estragados, se molhar, Então, demorem evitar- a secar. Evitar camurça, que estraga. Exato. Né? Pensar em sapatos ou de plástico, que seca rápido. Né? Até Se é de couro, né? couro também, ou então tênis, né, lona, tecido, que assim, se molhar, não vai ser um transtorno na hora de secar. Agora, a camurça molhou, fudeu. Basicamente. É isso. Obviamente, nesse dia não ir com sapatos abertos, porque tudo isso vai te prejudicar e te dar um transtorno ao longo do dia que você não precisa passar, Exato. né? O conforto vai embora, né? Exatamente. Pensar nos comprimentos das peças de baixo. Então, nesses dias, evita saia longa, pantalona, calça flare, todos esses comprimentos que podem arrastar um pouquinho no chão, porque o chão molhado vai molhar sua roupa e você vai ficar o dia inteiro desconfortável. Pode eventualmente até estragar a roupa, então não vale a pena. Então, nesse dia, pensar em comprimentos ou mais curtos, tipo midi, até curtos mesmo, ou seja, que não esbarrem no chão, ou em caimentos mais sequinhos para as calças, aquelas calças que não vão esbarrar no chão. Então, uma calça jogger, uma calça skinny, uma calça que você consiga dobrar a barrinha, né, para você não correr esse risco e estragar sua roupa porque vai molhar no chão. Lembra que a gente falou lá da terceira peça? Porque não ser um tecido impermeável, uma peça, uma capa de chuva, um casaco que você consiga também fazer essa brincadeira pra você não ter que carregar mais uma coisa, mais uma peça, né? A gente tá aqui querendo ter um dia a dia um pouco menos complexo. Facilitar digamos um pouquinho, né, essa luta diária, né, força guerreiras. Exato, mas é isso, gente, porque a gente não pensa às vezes, né? A gente não racionaliza e sai pondo a roupa porque, vai estar 30 graus, vai chover, tudo bem, vai chover, vou com aquele meu vestido longo, floral, lindo, Maravilhoso. esvoaçante. E aí chega o final do dia, você caga todo ele na poça d'água, entendeu? E aí tem que cortar e vai virar midi. Pra não perder o vestido. Né? Não queremos. Agora, uma coisa que acontece muito no inverno é a ausência de cores, né? As pessoas ficam mais retraídas, principalmente onde faz frio de verdade, né? Sul e sudeste. O pessoal fica com preguiça de pensar, né? O dia... O clima, acho que dá essa, né? O clima dessa retraída, o dia é mais curto também, né? Então a gente fica mais introspectivo. Então isso é uma boa desculpa para as pessoas não se aventurarem nas cores. Verdade. Né? Mas com a primavera chega o quê? Uns dias mais longos. Em alguns lugares do Brasil ainda tem horário de verão? Não sei. Existe isso ainda? Não sei. Falaram que ia acabar, não sei. Mas enfim, o dia naturalmente é mais longo, mesmo sem horário de verão. Então, assim, a gente fica mais propenso a usar as cores, né? Se entrar no clima da primavera. Então, o que a gente recomenda? Começa a Aproveita. salpicar.
as cores do seu look. Aproveita essa oportunidade. Primeiro que é isso, acho que o clima já dá essa vontadinha de usar mais cor. Você vê mais cor, então, né, se você eventualmente for comprar alguma coisa nova, tentar trazer mais cor pro seu dia a dia, olhar o seu guarda-roupa e ver o que você tem de cor para aproveitar essa oportunidade, que você talvez se sinta mais confortável, porque as pessoas estão usando cor, então você não vai se sentir tão estranha. Então é um momento bem legal para quem quer se aventurar no universo das cores, para testar. Sim, né? Lembrando que cor não morde e que você pode começar aos pouquinhos. Por exemplo, a Carlinha tá com um ponto de cor super legal aqui, tá vendo? Ela poderia estar de branco? Poderia. Mas ela não tô. Não tá. Porque é a Carlinha, né, gente? Mas pensa, pra quem tá começando... É verdade. Né, é um jeito legal trazer um pontinho de cor. Pode ser no brinco, pode ser no colar, pode ser uma lingerie aparecendo, pode ser qualquer coisinha, um detalhezinho. Eu acho que assim, por que a gente tá falando isso, gente? A Carol lembrou essa questão do inverno, que é uma pergunta super recorrente de vocês. Como é que eu faço pra usar cor no inverno? Porque já tem esse mood, esse bloqueio, essa parece, energia, né? assim, de que nessa época do ano a gente usa menos cor. Até se você for procurar peças invernais, você tende a achar mais peças de tons neutros do que coloridos. Então, tendências do momento, gente. Agora, a gente tá reforçando essa ideia porque muitas vezes a questão de você usar cor no inverno é justamente porque você não quer chamar atenção. Você não quer destoar, você não quer errar. E agora, na primavera, é um momento que é o contrário, que a gente vê mais cor, que é mais possível não se sentir tão chamando atenção, né? Porque acho que a grande questão que a gente sempre escuta com relação a cores é essa. Ah, eu tenho medo de errar porque eu vou chamar atenção, porque nananana. Então, eu acho que aproveitar é nesse sentido. Aproveita que tem muita gente usando cor, que agora a cor faz parte desse momento que a gente vai começar. Parece que a gente floresce, a gente se abre para o sol. A Carol tá impossível. Com um girassol florindo no jardim. Enfim, vocês entenderam, né? Eu vou parar por aqui, porque senão esse negócio não vai dar certo. Comenta aqui o que vocês vão se arriscar nessa primavera e se vocês querem que a gente fale sobre tendências no próximo vídeo.